Olá pessoal, aula de Sociologia para os segundos anos. Professor Tiago, vamos começar? Gente, hoje nós vamos analisar o capítulo 7, Conceitos de Trabalho. No material de vocês, capítulo 7, Conceitos de Trabalho. Mas como já é de costume, vamos voltar um pouquinho ao capítulo 6, a última aula que nós tivemos no dia 25/6, certo? E está aqui, o trabalho como elemento estrutural da vida da sociedade. Nesse capítulo aqui, só para relembrar bem rapidinho, a gente viu a importância do trabalho na formação do corpo social. A gente viu que o trabalho ele é um elemento extremamente importante e estruturador da sociedade, porque se a gente for analisar como o trabalho, como o trabalho se apresentava na antiguidade, era um trabalho escravo, escravocrata, a sociedade era dita sociedade escravocrata, ou seja, porque o trabalho ele se apresentava de forma baseada na escravidão. Se a gente for para a Idade Média, o trabalho braçal, a labuta, era realizada pelos servos. Então a gente tem uma sociedade baseada no feudalismo. Na Idade Média era o feudalismo. Então a sociedade se baseava, se estruturava nessa relação do trabalho do homem com a natureza e do homem com os outros homens. Chegamos à Idade Moderna, capitalismo, ou pós-capitalismo, nós temos aí o trabalho assalariado, baseado no capital. Então há uma divisão social do trabalho, uma especialização desse trabalho, onde cada um exerce uma função e o seu trabalho é recompensado através de um salário. Eu vendo o meu trabalho como se fosse um objeto através de um salário, por uma recompensa. Pois bem, nessa perspectiva, nós vimos três pensadores, Durkheim, Karl Marx e Max Weber, cada um falando de uma forma diferente sobre o trabalho e essa relação com a sociedade. O que Durkheim fala? Ele diz que existem dois tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Bem rapidinho. Mecânica, sociedade simples, antes da Revolução Industrial, que baseia a sua consciência coletiva na tradição, no divino, no transcendental. São sociedades simples, onde há um sentimento de coletivismo muito forte e onde cada um exerce uma função, mas essa divisão social do trabalho é muito baixa, é muito pouca, no máximo por gênero ou por idade. Por exemplo, a mulher cuidava dos filhos, da alimentação da casa, o homem era caçador e protetor, por aí. Se algum homem deixasse fazer seu serviço, outro poderia também executar aquela função, porque era uma função simples. Então, sociedades onde a solidariedade é mecânica, sociedades simples, antes da Revolução Industrial, que baseia as moralidades, baseia as relações sociais na questão sagrada, divina, certo? Existe também, de acordo com ele, a sociedade onde a solidariedade é orgânica. Lembrar de uma célula, onde existem as organelas, ou seja, é uma célula que funciona, que vive, porque cada organela exerce uma função diferente. Na sociedade onde a solidariedade é orgânica, cada indivíduo vai exercer uma função diferente. E essa divisão, essa especialização, gera o que Durkheim chama de coesão social. Coesão social. É típica das sociedades capitalistas pós-revolução industrial. Nós estamos falando da nossa sociedade.
onde a solidariedade, não confundir solidariedade com generosidade, não tem nada a ver. A solidariedade é o quê? Eu exerço o papel de ensinar, de professor, mas eu dependo de outras profissões. Do policial, do encanador, do eletricista, do motorista, do porteiro, do juiz, do promotor, enfim. Ou seja, indiretamente, de forma inconsciente, existe uma cooperação onde gera, de acordo com o Durkheim, a coesão social, tá bom? Só para a gente relembrar. Na perspectiva de Karl Marx, a divisão social do trabalho gera o processo de alienação. O que é isso, professor? É quando o trabalhador no chão da fábrica exerce apenas uma tarefa, uma atividade, freneticamente, várias vezes, e ele perde a consciência daquilo que ele está fazendo. O seu trabalho não tem mais sentido. Ele se tornou uma máquina. Então ele repete aquele movimento várias vezes. Para Marx, naquela época, naquele contexto, né, é bom explicar isso, naquele contexto, o homem não possuía o fruto do seu trabalho. O fruto do seu trabalho pertencia a outro. Por isso que é alienado, está à parte, está fora, não é dele, pertence a outro. Né? O lucro não era dele, era do outro. Então é uma crítica que Marx faz sobre a divisão do trabalho, certo? Caminhando um pouquinho, chegamos em Max Weber, bem rapidinho. Max Weber vai dizer o seguinte, que existe uma ética, um comportamento ético entre os protestantes, pós-reforma protestante, que ele chama de asceticismo. O que é o asceticismo? Doutrina moral que abandona os prazeres da carne, do mundo, em nome do trabalho, em nome do divino. Então, os protestantes, de acordo com Max Weber, possuíam uma ética que potencializava o capitalismo. É tanto que a obra dele é a ética protestante e o espírito capitalista. Então havia uma tendência dentro dos protestantes, né, onde eles desenvolviam de forma mais severa, mais potente o capitalismo. É tanto que havia também a ideia de predestinação. Né? O que é predestinação? Você nasce e Deus diz se você está predestinado à salvação ou não. Mas como é que eu sei disso? Se eu tenho prosperidade, econômica. Se eu prospero economicamente, é um sinal que eu serei salvo. Então, as pessoas eram disciplinadas, trabalhavam mais, acordavam cedo, guardavam, acumulavam capital, investiam, obtinham lucro. Enfim, tudo isso, certo? Isso é mais ou menos a visão de Max Weber sobre a divisão do trabalho e do trabalho. Prosseguindo agora, capítulo 7. O conceito de trabalho. Gente, eu vou direto aqui ao que realmente interessa, certo? Eu fiz um resuminho para vocês, tá aqui na minha mão, e eu vou direto a que realmente interessa. Vamos lá? É um assunto que sempre está caindo em SSA, em Enem, e é muito fácil. Qual é a dica? É o seguinte, é fazer comparações em relação aos modelos que eu vou dizer para vocês aqui. O modelo esse, quais são as características? Essa. O outro modelo. E você faz comparações. Quando compara, fica mais fácil de entender. Então vamos para o capítulo 7, conceito de trabalho. Veja só. Quando surge a primeira revolução industrial, a forma como a indústria era organizada no seu espaço, nas suas funções, como os trabalhadores eram organizados no espaço da fábrica, onde cada máquina ia ficar, onde cada trabalhador iria ficar, como esse espaçamento, essa organização, o tempo, tudo isso é de forma espontânea. Aí eu acho que é melhor aqui, então coloca aqui. Eu acho que é melhor assim, então faz assim. Espontânea. Não havia um conhecimento sistematizado de como você produzir algo de forma mais eficiente, mais barato, com maior lucro e com maior efetividade. Não havia. Quem vai pensar sobre isso, quem é o primeiro a pensar sobre isso e tentar resolver a seguinte questão: como eu posso organizar o trabalho de tal maneira que ele fique mais eficiente e me dê mais produtividade e mais lucro? Foi o nosso amigo Frederick Taylor.
Taylor, ou Taylorismo, ele vai surgir como uma teoria para aumentar a produtividade, para aumentar o lucro, de como organizar racionalmente, não mais de forma espontânea, mas racionalmente, o trabalho, a fábrica, o tempo, o trabalhador. Beleza? Só um detalhe. Taylor, ele era um teórico. Taylor nunca produziu nada. Nós vamos falar aqui de teoria. Quem vai colocar em prática a teoria de Taylor, ou o Taylorismo, será Ford, que a gente chama de Fordismo. Mas primeiro, vamos entender o Taylorismo, ok? Características do modelo taylorista. Anota aí, pega um papelzinho e anota. Característica: gestão científica, produção racional. Acabei de falar sobre isso. Taylor olha para a fábrica e começa a fazer experimentos. Ele começa a pensar racionalmente, não de forma espontânea e inocente, mas racionalmente. Como eu posso aumentar a minha produtividade? Como eu posso aumentar a minha lucratividade? Qual é o melhor trabalhador para essa função? Quantos segundos ele tem que gastar para executar esse movimento? Quem vai fiscalizá-lo? Por quanto tempo? Então, essas são as questões. É o grande problema. Então, ele vai pensar racionalmente a gestão científica, ok? Próxima característica: tarefas cronometradas. Então, o trabalhador, o operário, o assalariado, ele será submetido ao tempo, porque agora tempo é dinheiro. Quantos segundos você gasta para executar esse movimento? Tantos segundos. Quantos movimentos você executa por minuto? Tantos. Então, você tem que continuar assim. Então, tarefa cronometrada e fiscalizada. Certo? Fracionamento das operações. Fracionamento das operações. O que é isso? Cada trabalhador, ele vai ser especialista, presta atenção, especialista em apenas uma função. Ele vai executar apenas uma tarefa. Detalhe, cronometrada. Não vamos esquecer disso. E supervisionada, fiscalizada. Então, fracionamento das operações. Se cada trabalhador vai executar apenas um movimento, por exemplo, está ali a linha de produção passando, né, e eu, Tiago, funcionário de determinada indústria, eu preciso colocar o parafuso no pneu. Só um exemplo. Então, o pneu passa e eu coloco esse parafuso. Ele vai, eu coloco esse parafuso. Vem outro pneu, eu gasto 3 segundos para isso. Então eu faço isso freneticamente, centenas e milhares de vezes por dia. Eu sou especialista dentro da fábrica, especialista entre aspas, em colocar o parafuso no pneu. Apenas isso. E tem uma pessoa atrás de mim fiscalizando o tempo, cronometrando, me impressionando, que eu não posso falhar, porque se eu falhar aqui, já vai prejudicar meu colega do lado. Então é uma tarefa fragmentada, é uma tarefa supervisionada e é uma tarefa verticalizada, porque existe alguém ali fiscalizando você, certo? Forte controle sobre os funcionários. Acabei de falar. O funcionário, ele é extremamente fiscalizado, monitorado 24 horas por dia. Não é um exagero, obviamente, mas na fábrica ele é extremamente fiscalizado. É uma produção verticalizada, onde existe o dono, o gerente, o supervisor, o fiscal e o operário. Beleza? Aumento da lucratividade e aumento dos salários conforme sua produção. Professor, o Taylorismo deu certo? Deu certo. Em um determinado período da história deu extremamente certo, funcionou. Aí tem aqui, aumento dos salários conforme sua produção. Aí cabe a crítica, cabe uma crítica aí, né? Porque o salário que ele recebia não dava para pagar
aquele trabalho realizado por ele. Mesmo até mesmo quando ele batia as suas metas. Ele fazia um trabalho bem feito, vamos dizer assim. Então esse salário nunca era recompensador. A crítica que se faz é essa, ok? Aumento vertiginoso da produção. Gente, presta atenção. Esse período que a gente vai falar agora é um período de alta produtividade. É uma sociedade chamada Sociedade dos Produtores, início do século XX, pós Segunda Guerra Mundial. Sociedade de produtores, produzia muito, certo? Nessa época, houve a massificação do consumo, ou seja, os produtos, a gente vai ver isso agora no Fordismo, eram massificados e homogeneizados. Segura um pouquinho aí. Então, essas que eu falei são as características do Taylorismo. Vou repetir bem rapidinho. Gestão científica, tarefas cronometradas, fracionamento das operações, forte controle sobre os funcionários, aumento da lucratividade, aumento dos salários, né? Aumento vertiginoso da produção e a massificação do consumo, tanto na produção quanto no consumo. E são as características do Taylorismo, modelo de organização do trabalho racional, beleza? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o Fordismo, de Ford. Mas tem um detalhe, veja, Taylor era um teórico, nunca produziu nada. Quem vai se adaptar, aliás, quem vai cooptar, quem vai buscar os conceitos do Taylorismo e aplicar na prática, vai ser Ford. Então nós temos aqui o Fordismo, que vai aplicar as mesmas características, os mesmos princípios do Taylorismo, com algumas variações. Vamos lá? Fordismo, características. Linha de montagem ou esteira de produção. O que é isso, professor? É isso aqui, ó. A esteira passa, o produto está aqui, o objeto, como eu falei, coloco o parafusinho no pneu. Aí vem outro pneu, eu coloco. Isso é uma esteira, ó. A esteira não para de funcionar. E eu lá colocando o parafusinho, certo? Então, quem vai inovar isso? Ford. Ford cria a esteira de produção. Beleza? Ou linha de montagem. É a mesma coisa. Bom? Fluidez e barateamento do custo de produção do carro, né? Porque Ford começa a produzir o carro Ford T. Ford T. Então há uma fluidez e um barateamento. Por quê? Porque é uma racionalização na sua produção. Isso baixa o custo, aumenta a produtividade e aumenta o lucro também, obviamente. Por isso que eu falei, o Taylorismo deu certo? Deu certo. Até determinado período, deu certo. Não pode ser, isso é inegável. Certo? Trabalhadores especializados em determinada tarefa. Trabalho inflexível. Já falei sobre isso no Taylorismo, é a mesma coisa, né? Ou seja, o trabalho é inflexível, ou seja, se por acaso o rapaz que coloca o parafuso no pneu morrer, ninguém pode substituir, porque ninguém sabe fazer aquilo. Tem que treinar primeiro para colocar ele no lugar, entendeu? No caso, quem ia morrer era eu, né? Que exemplo ruim eu dei agora. Então vamos lá. Veja só. Observação aqui. O modelo taylorista, fordista, conheceu seu apogeu entre 1945, pós Segunda Guerra Mundial, a 1970, 75 mais ou menos. Veja que foram anos prósperos. Esse modelo estava voltado para o consumo de massa. O que é isso? O Fordismo produziu em massa, produziu muito. O Ford T, vamos lá, o Ford T, ele só tinha um modelo de Ford T. Vai começar a entrar as dificuldades agora, veja só. Cadê? Aqui. Veja, o Ford T só tinha um modelo. Como assim, professor? Um modelo? Só um modelo. Era homogeneizado, era igual para todos na sociedade. Então, se o cara era bilionário, de um bilionário, eu quero comprar um Ford T, Ford. Mas eu quero comprar um Ford T verde. Verde e assim, esse jogo, eu quero botar um jogo de roda diferente, botar um modelo diferente para mim, eu quero ser especial, eu quero me destacar na sociedade. Aí fala, olha, você podia ter o maior dinheiro do mundo como você tem,
mas nós só produzimos o Ford T assim, desse jeito, preto, com esse pneu. Então, o bilionário, o milionário ou assalariado que fosse comprar um Ford ia comprar o mesmo modelo, não havia variações, não havia diferença nenhuma. O Ford T era o Ford T para todos. Produção inflexível, produção rígida, não atendia às demandas sociais. Obviamente, no final, né? 1975, 70, as pessoas começam a ficar descontentes com aquilo. Poxa, eu quero uma coisa diferente para mim. Mas, repito, fez muito sucesso até mais ou menos a década de 70. De 45 a 70, houve um grande sucesso do Fordismo e fez escola até hoje. Vou dizer por quê, certo? Vamos lá. Daqui a pouco eu falo. Pós-Fordismo ou acumulação flexível. Vai surgir outro modelo depois do Fordismo. Chega aí a década de 70 e começa agora uma transformação na sociedade, a nível econômico, político, cultural. Vamos lá. Quais são as causas para essa transformação do Fordismo para o pós-Fordismo, que a gente vai chamar de toyotismo, certo? Até 1970, Fordismo. Depois de 70, 75, 76, o toyotismo, que vem da fábrica Toyota japonesa. Então vamos lá. O que foi que levou às transformações? Vamos lá. Crise no petróleo na década de 70. Isso afetou todas as economias do mundo. O retorno do Estado mínimo. Até então, pós Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos o Estado de bem-estar social. Década de 70, o Estado se torna mínimo. O Estado de bem-estar social cai e surge agora o Estado liberal, certo? Crise no emprego ou subemprego. Globalização, aí entra o que, gente? Informática, robótica, microeletrônica, propaganda, consumo, mudança de padrões de consumo. O mundo agora ficou menor. Aos intercâmbios. Então agora as pessoas querem algo diferente para elas, querem consumir algo diferente. Então o modelo fordista não dava mais conta das demandas sociais. Surge agora o toyotismo. O toyotismo. Vamos lá, características do toyotismo. Perceba, faça comparações com o modelo anterior, fica mais fácil de entender, beleza? Vamos lá, toyotismo, produção horizontal. Veja só, é um comportamento diferente. Se no Fordismo / Taylorismo eu tinha uma produção verticalizada, onde temos o chefe, o dono, o chefe 1, o chefe 2, supervisor 1, supervisor 2, o gerente 1 e o trabalhador, vertical, rígido. Agora a produção é horizontal. Isso quer dizer o quê? Que não havia essa rigidez, essa cobrança forte, potente, essa fiscalização. Eu vou explicar por que não tem, né? Trabalhador super especializado e qualificado. Vou repetir, o trabalhador agora é super especializado e qualificado. Lembra que no Fordismo ele era especializado apenas em uma função? Especializado entre aspas, eram funções bem simples. Agora, no toyotismo, o trabalhador é qualificado, ele fala 3 idiomas, ele já fez curso em outros países, ele sabe operar máquinas extremamente complexas e caras. Ele é polivalente, ele é multifuncional, ele conhece todo o processo de produção, não só a sua tarefa, ele conhece todo o processo de produção, do início ao fim. Um trabalhador especializado, qualificado, globalizado. E quais são as características desse trabalhador, professor? Ó, criativo, resiliente, comunicativo, polivalente e bem remunerado. Entre aspas, mais uma vez, né? Porque a gente sabe que o trabalho polivalente é muito trabalho, é muita responsabilidade. Será que o salário que ele recebe realmente paga o seu trabalho? É uma provocação, ok? Pois bem, se no Fordismo tínhamos uma produção
rígida. No toyotismo, temos uma produção flexível. O que é isso, professor? Agora, você pode pedir, ou pode solicitar, se tiver capital, um produto que tenha a sua cara. Né? Ou seja, o toyotismo inova. Ele vai ouvir as demandas sociais. O que é que a sociedade deseja e quer consumir? Então eu vou produzir de acordo com as demandas. Tem um detalhe. No toyotismo, existe um princípio chamado just in time. Produzir na hora certa. Fazer na hora certa para a pessoa certa. Por quê? Porque no Fordismo, olha o detalhe aqui, viu? No Fordismo, havia a produção de estoque. Presta atenção, de estoque. Se fazia estoque. E à medida que fosse vendendo, ia diminuindo esse estoque. No toyotismo, não tem estoque. Porque estoque é gasto desnecessário. Então, qual é a lógica, professor? É a flexibilização da produção e do trabalho. Ou seja, um carro da Toyota, ele é montado por várias partes, e essas partes vêm de lugares diferentes. O motor vem do Japão, o conjunto de marcha vem dos Estados Unidos, o pneu vem da Tailândia, o banco, o som, enfim, ele é montado, porque nós estamos falando de globalização, né? Então eu vou buscar para montar esse carro. Just in time. Então, se você vai passar no Enem, né, e seu pai vai dar um Corolla a você, aí pega uma mala cheia de dinheiro e você vai comprar o seu carro lá na Toyolex aqui em Petrolina. Chegando lá, você diz, olha, eu quero comprar um Toyota. O rapaz, o vendedor, vai lhe vender. Você vai comprar um Toyota, me deu dinheiro, tudo certinho. Agora, você só sai daqui com o carro daqui a 30 dias. Porque eu vou fazer sua solicitação do jeito que você quer o seu carro e esse carro será montado e depois esse carro será entregue a você. Obviamente que existe um certo estoque de reserva, mas é muito pouco. Se for um carro que tem as suas especialidades que você quer, ele será montado just in time e não temos estoque mais, ou há uma diminuição radical do estoque no toyotismo. Beleza? Então é isso, senhoras e senhores. Capítulo 7, conceitos de trabalho, foi direto. O que mais interessa aqui nesse capítulo. Estudem, leiam. Dá uma sugestão aqui de filme que fala sobre isso, né? Um filme já antigo, cansado, tempos modernos. Todo mundo já assistiu. E Indústria Americana, Netflix, é um documentário. Eu acho que todo mundo também já assistiu isso, né? Houve até uma live aí do professor João, com o João Henrique, enfim. Então, boa sorte, juízo na cabeça, estudem, paciência, isso vai passar, tá bom? Cheiro no coração, valeu!